Terça-feira, vidas transformadas fazem a diferença. Fazem a diferença em qualquer lugar, em qualquer escola, em qualquer rua, em qualquer bairro, em qualquer fábrica, em qualquer lugar onde uma vida transformada chega, ela faz a diferença. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Ao ouvirem aqueles homens iletrados, pescadores, homens simples e humildes, ao ouvirem a forma como eles falavam, a alegria que estava estampada no rosto deles e o poder das palavras que eles proferiam, era impossível dizer que eles não tinham estado com Jesus Cristo, porque a linguagem deles era parecida com a de Jesus. O assunto da conversação deles, o assunto, o tema das pregações deles era Jesus. Tudo girava em torno de Jesus. A igreja do Novo Testamento teve um crescimento explosivo. 3.000 pessoas foram batizadas no dia do Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 41. Mais outros milhares de pessoas foram acrescentadas à igreja algumas semanas depois. Atos capítulo 4, verso 4. Logo, as autoridades ficaram preocupadas, porque eles estavam vendo o sucesso do cristianismo, a conversão de milhares de pessoas. E as principais autoridades religiosas do judaísmo se preocuparam, porque estavam perdendo membros. Então eles mandaram prender os discípulos de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, vamos ler a história que está aqui em Atos capítulo 4, verso 1 até o verso 20. Aqui nós lemos: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Qual era o crime dos discípulos aqui? O crime deles era estar falando de Jesus Cristo, aquele que foi morto e que reviveu. Este era o crime de Pedro e de João, por isso foram presos. E agora o verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Jesus disse: Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Hoje, quando você abre a boca e começa a falar de Jesus, quão amigo, quão poderoso e quão provedor é Ele, todas as pessoas vão parar para ouvir. É obra do Espírito Santo atrair as pessoas para Jesus. Mas é obra do Espírito Santo também fazer com que você fale, com que eu fale. Nós temos que abrir a nossa boca. O Espírito Santo vai nos usar, mas os instrumentos são instrumentos humanos. Homens e mulheres pecadores, mas que tiveram um encontro com Jesus. E agora o verso 5. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Queridos, quando os líderes religiosos, quando os inimigos de Jesus ouviram tão forte, tão convincente testemunho proferido por Pedro, eles ficaram abismados. O verso 13 diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus.
Quando você abre a boca, as pessoas têm que também ter esse conhecimento de que você passou pelo menos 1 hora aos pés de Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus, o Espírito Santo se apossa da nossa mente. Ele usa as nossas palavras, ele usa a nossa voz. Nós somos somente condutores, nós somos vasos de barro, mas estamos cheios do Espírito Santo falando de Jesus. Há poder nesse nome. E o verso 14, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, porque estava ali a prova do milagre. O homem estava ali do lado deles, curado, refeito. E o verso 15, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Realmente, irmãos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se o que você mais tem visto é filme de Hollywood, se o que você mais tem visto é novela, então você vai falar disso. A sua conversação diária, os seus comentários, quando você se encontra com os amigos, quando você está numa rodinha, você fala daquilo que o seu coração está cheio. Se é de filme, ou se é de futebol, ou se é de moda, ou se é de novela, aquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. Mas quando nós estamos impregnados de Jesus, quando a nossa vida está embebida na vida de Jesus, quando nós mergulhamos nos evangelhos e assimilamos Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, então, queridos, quando abrimos a boca, nós falamos de quem? De Jesus. E as pessoas sabem que nós estivemos com Jesus, porque há poder nas palavras que saem da nossa boca. Pedro, um rude pescador, foi transformado pela graça de Deus. Tiago e João, filhos do trovão, eles eram temperamentais, mas eles foram transformados pelo amor divino. Tomé, o incrédulo, agora era um crente. Ele foi transformado pelo amor de Jesus Cristo. Observe esta poderosa citação de Ellen White. Ela diz assim no livro Caminho a Cristo: no momento em que uma pessoa aceita a Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Página 78. Observe também o que os líderes religiosos disseram no verso 16. Aqui diz o verso 16: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. O diabo não pode negar, os inimigos de Jesus não podem negar, quando nós damos um testemunho pessoal. E ali estava o homem que tinha sido curado em nome de Jesus. Os inimigos de Deus reconheceram, tiveram que reconhecer abertamente a realidade do milagre que havia sido realizado. Mesmo com tudo isso, eles se recusaram a mudar de atitude, apesar dessa aberta oposição. Pedro e João não recuaram do seu testemunho. Queridos, qual é a relação entre conhecer e compartilhar a Cristo? Conhecer, aqueles homens inimigos de Deus conheceram, tiveram conhecimento dos milagres, do poder de Jesus, mas não se deixaram transformar. É possível, queridos, nós termos um conhecimento intelectual, como o de Satanás, que conhece toda a Bíblia, conhece a Bíblia de cor, mas ele não se deixou santificar pela verdade. Portanto, não é só conhecer a verdade, não é somente gravar os textos. Muitas vezes as pessoas podem saber de cor todos os textos, todos os versos bíblicos de cada estudo bíblico,
Mas se ele não confessar os seus pecados, se ele não decidir parar de pecar pecados conhecidos, se ele não decidir romper com pecados acariciados por longos anos, não adianta ele saber de cor os estudos bíblicos, porque ele precisa é do poder santificador, transformador de Jesus Cristo, operando na vida deles. Queridos, nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Nossa vida, nossas ações, elas falam muito mais alto do que os nossos sermões e estudos bíblicos. Quando você tem comunhão com Jesus, quando o Espírito Santo entesoura Cristo no seu coração, você chega perto das pessoas, antes de você falar qualquer coisa, elas já sentem uma atmosfera sagrada e a presença de Deus, porque onde nós formos, nós seremos cheiro de vida para a vida. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia!